Então vamos lá, senhores. Pô, louco, agora rapei a cabeça, porque tô careca, fiquei com a que é. Tô vampiro, vampiro. Tô vampiro. Então vamos lá. Com base nos últimos eventos que vem acontecendo, me percebendo que não se poderiam eventualmente ter lançado dificuldades contra mim por haver uma contradição. Então daí um novo argumento que surge é que eventualmente eles poderiam mentir contra mim e cobrar alguma coisa a meu respeito, lançando mentiras a meu respeito. Ou seja, que tipo de cobrança de dívida é essa? Então, nem que houvesse algum tipo de dívida, já que eu estaria de passagem na igreja, porque eu também não sabia que eu estava de passagem, né? Veja só você, pessoal. Estranho isso, né? Porque eu não sabia se eu eventualmente estaria de passagem ou não na igreja, não dava para saber, né? Mas de qualquer forma, mesmo que eu estivesse de passagem, eles eventualmente se dariam o direito de cobrar dívida. Ué, mas como? Cobrando dívida e lançando informação falsa a meu respeito? Ué, mas não tem outra forma de cobrar dívida? Mas aí que tá, aí é a grande questão. Como eu não. Aí que tá. Não adianta simplesmente sair fazendo contrato com pessoas, porque eu não sabia que havia dívida. O que haveria dívida nesse sentido. Então, para que houvesse a cobrança de pedágio, ela teria que ter sido avisada, porque então teria que ter sido avisado que haveria dívida. Se há dívida, eu eventualmente não assinaria nada em relação à igreja nenhuma a princípio, porque isso teria que ter sido dito. Eu teria que eventualmente saber de dívida ou pelo menos também saber que haveria algum tipo de cobrança de pedágio. Em havendo cobrança de pedágio, em havendo dívida, ela teria que ter sido avisada, para que eventualmente a pessoa pudesse de alguma forma contratar isso. Porque não é, estou passando por uma outra nação. Bom, não sei que é uma outra nação. Você está passando pela igreja. Há algum tipo de cobrança de dívida, mas eu não sei que é dívida. Uma vez em não sabendo que há dívida, portanto a dívida não pode ser contratada. Em não podendo ser contratada, no que se refere à, à dívida, ou no que se refere a falso testemunho, como qualquer tipo de cobrança, ou no que se refere ao pedágio, nesses limites, ou mesmo talvez até em outros, uh, são nulas as cobranças em relação à pessoa no que se refere a qualquer cobrança de dívida eventualmente, vamos dizer, inexistente ou que pelo menos não era sabida. Portanto, uma vez que não haja a possibilidade da cobrança de dívida por a pessoa não saber que há dívida, né? Por o devedor não saber que há dívida, e portanto ele não tem como pagar, e portanto ele não tem como assumir essa dívida, inclusive, né? Ou seja, as pessoas estão cobrando uma dívida, colocando uma dívida e um peso sobre o devedor, que esse peso na verdade não existe, né? É um peso inexistente. É um peso que ele, não é que seja exatamente inexistente, mas ele é inexistente por o devedor não saber. Ah, mas no final ele está atravessando por uma outra nação, tá, mas ele não sabe disso. E não sabe que isso eventualmente geraria uma dívida. Então, uma vez que ele não saiba disso, declaro nulos de pleno direito, ou nulos de plenos direitos, declaro nulos de plenos direitos quaisquer tipos de encargos ou obrigações eventualmente decorrentes de passagem por outra nação por não se saber sobre a possibilidade de cobrança em relação a se passar por outra nação, por não saber que havia então outra nação, né? Por não se saber haver a possibilidade de cobrança de dívida ou pedágio, porque se assim fosse, eu teria que saber que haveria pedágio antes para eu decidir se eu iria pagar, se eu iria de alguma forma entrar nesse tipo de acordo ou não. Como não se sabia, o acordo era diferenciado, era em relação a outra obrigação. Então a pessoa teria que saber que ela estaria eventualmente contratando esse tipo de dívida. Como ela não sabe, como isso teria que ter sido falado previamente, para que houvesse qualquer tipo de negociação, como eventualmente ele teria que saber disso em relação a esse pertinente, não há como haver cobrança de dívida por não se saber que a dívida existia e por isso isso dever ter sido dito antes de outra forma, portanto declarados nulos e plenos direitos quaisquer cobranças de pedágio que deveriam ter sido previamente sabidas por, por deverem ter sido previamente avisadas a quaisquer tipos de devedores ou transeuntes ou passageiros da igreja. Ah, mas no final é passageiro, né? Quem fica tem que ser valorizado, mas quem passa tem que ser de alguma forma vilipendiado. Não, quem passa tem que saber exatamente o que está se passando, em que eventualmente ele está sendo cobrado por alguma coisa e como isso não ocorreu, não houve os, os devidos e fiéis esclarecimentos para que houvesse algum conhecimento sobre dívida, como não havia esse conhecimento e como isso não foi avisado, a pessoa não sabia exatamente o que estava contratando.
Eles teriam que ter sido avisados antes, até porque se fosse assim, não se teriam falado sobre outros termos contratuais que seriam apenas, por exemplo, em relação à membresia da igreja. Ou seja, se isso foi falado, por que, que o resto não foi? Então, declarados nulos de pleno direito quaisquer encargos decorrentes de dívida ou de pagamento de pedágio, já que isso não era sabido, isso não era objeto do contrato, não era algo que se tinha objetivo e que se tinha em mente da parte do devedor, quando eventualmente, que não sabia que era devedor e que o devedor não tinha em mente, não possuía isso em mente. Então, portanto, ele não estava com o objetivo de contratar nenhum tipo de dívida ou algo que ele saberia que ficaria devedor posteriormente. Ele não sabia que isso geraria qualquer tipo de encargo. Então, uma vez que não se sabe que isso gera encargo, não há como se fazer o contrato por não haver atitude volitiva. Eu teria que decidir a dívida, eu teria que decidir assumir a dívida ou assumir o pagamento do pedágio, uma vez que o pedágio teria que ser avisado, uma vez que se eu contratasse, vamos supor, a igreja, eu teria que saber que aquilo geraria algum tipo de dívida e, portanto, eu teria que então, assim, arcar com esse serviço, mas eu só poderia arcar com essa dívida uma vez que eu soubesse que ela é existente. Como eu não sabia, não há como se contratar o encargo descaracterizando, portanto, pagamento de pedágio ou qualquer outro tipo de dívida espiritual em relação à informação falsa e até porque vamos se for lembrar o que eu vou falar, deveria ser sabido. E a pessoa teria que ter o direito de optar se ela queria pagar o pedágio ou se ela gostaria de assumir um serviço, vamos dizer, da igreja, e esse serviço, portanto, eu quereria arcar com a dívida. Então, é no sentido assim, eu tenho que ver um preço ou mesmo uma obrigação. Pô, peraí, se eu eventualmente contratar a igreja, eu vou ter que pagar com algum tipo de serviço. Ou, vamos supor, com dinheiro. Se fosse uma loja, se fosse alguma prestadora de serviço. Eles oferecem um serviço e eu teria que arcar com a dívida. Da mesma forma, eu estou eventualmente contratando a igreja, então agora vou ter que arcar as respostas dos falsos testemunhos. Como isso não era objeto contratual, descaracterizada está. Não era objeto contratual, principalmente, mesmo que fosse, mas não era objeto contratual avisado, portanto eu não estava contratando isso, eu estava contratando apenas a membresia da igreja, portanto não sabia, não contraindo dívidas posteriores, independentemente do que está escrito no contrato, porque isso teria que ter sido objeto falado antes, né? Teria que estar claro na cabeça da pessoa. Como ela não participou disso, ela não sabia, não há plausibilidade, nenhum argumento contratual em relação a se lançar encargo, por não possuir, no meu caso, não se lançar para mim a atitude volitiva de saber quais os motivos pelos quais eu estaria assumindo a questão contratual quando era apenas uma questão e não outra questão, no caso de assunção de dívida ou qualquer pagamento de pedágio. Então, nesse caso, três problemas. Não houve a permissão ou a possibilidade de se saber e de se lançar para a pessoa, para que ela tenha noção da sua atitude volitiva, para que ela possa controlar a sua própria vontade, no sentido, não, eu sei que eu estou contratando um serviço, eu sei que vai ter uma contrapartida de responder falso testemunho, eu tenho que saber disso. Eu não sabia disso. Então, para que eu possa decidir isso. Não só não sabia disso, mas para que eu possa decidir sobre se isso para mim vale a pena ou não. Primeiro ponto. Segundo, não sabia que havia assunção de dívidas. E segundo, se houve cobrança de pedágio, eu não sabia que havia cobrança de pedágio, que no final é o mesmo tema, né? Seria cobrança de dívida de qualquer jeito. Portanto, descaracterizando novamente o argumento de Tinga e mesmo declarando nulo de pleno direito a atividade eclesiástica contra a minha pessoa, portanto se tornando repreensível o lançamento de mentiras no sentido de algo contratual. Talvez até, se eles não fizessem a questão contratual, de repente eles poderiam utilizar ali os 10 mandamentos como argumento. O que seria mais ou menos, não seria ainda totalmente viável, porque também haveria outras instrumentalidades. Então valeu, Deus é bom, valeu.